Lucas capítulo 7, nós estaremos fazendo a leitura dos versículos 36 a 50. Lucas, melhor dizendo, capítulo 7, versículo 36 a 50. Né? Vamos estar lendo o texto sagrado nesse momento. Acompanhe aí na sua Bíblia, se você tiver uma Bíblia perto de você, ou através do seu smartphone, do seu celular. Então acompanhe conosco a leitura. Convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um vaso de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus, a seus pés, chorando. Começou a molhar-lhe os pés com lágrimas. Depois os enxugou com seus cabelos, beijou-os e os ungiu com perfume. Ao ver isso, o fariseu que o havia convidado disse a si mesmo: esse homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher ela é, uma pecadora. Então lhe disse Jesus: Simão, tenho algo a dizer a você. Dize, mestre, disse ele. 2 homens deviam a certo credor. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Nenhum dos dois tinha com que lhe pagar. Por isso perdoou a dívida a ambos. Qual deles o amará mais? Simão respondeu: suponho que é aquele a quem foi perdoada a dívida maior. Você julgou bem, disse Jesus. Em seguida virou-se para a mulher e disse a Simão: vê esta mulher? Entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os seus pés com as suas lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas esta mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Portanto, eu digo, os muitos pecados dela me foram perdoados, pois ela amou muito. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Então Jesus disse a ela: seus pecados estão perdoados. Os outros convidados começaram a perguntar: quem é este que até perdoa pecados? Jesus disse à mulher: sua fé a salvou, vá em paz. Pai, nesse momento nós te pedimos a tua graça, te pedimos, ó Deus, o teu ensino que venha soprar sobre as nossas vidas, trazendo edificação sobre as nossas vidas, enquanto teu povo, ó Pai, e também despertando os corações para uma fé genuína em Ti, uma vida de arrependimento. Ó Deus, que o Senhor salve vidas nessa tarde pelo poder da ação do Teu Espírito Santo, ó Pai, porque Ele tem um poder nas mentes, é Ele que convence do pecado, da justiça e do juízo. E que o Senhor faça o Teu reino avançar nessa tarde e nos conforme à imagem do Teu Filho Jesus Cristo. Nós assim te oramos e te agradecemos em nome de Jesus e para a glória Tua, Pai. Amém. Meus amados irmãos, amados ouvintes do programa Palavra Verdadeira, nós estamos diante de uma porção das Sagradas Escrituras, um encontro de Jesus com uma mulher pecadora. Ocorreu na casa de Simão, o fariseu. Esse encontro é narrado tendo 3 principais personagens: o fariseu, Jesus e a mulher. O derramado amor da mulher em ação. Em seguida, Simão a julga erradamente. Jesus contando uma parábola, fazendo uma comparação e questionando a Simão, que julga aquela história corretamente dessa vez. Por fim, a narrativa tendo seu desfecho final com o fariseu, Jesus e a mulher.
O médico gentil Lucas narrou esse acontecimento provavelmente entre os anos 56 e 58 depois de Cristo. Ficou conhecido esse encontro em toda a comunidade apostólica de Jerusalém na época. Esse encontro foi um registro das testemunhas oculares de Jesus e servos da palavra. É provável que aquela mulher tenha ouvido Jesus proclamar sua mensagem da graça para os pecadores, a qual incluía ela mesma, perceba. Ou seja, aquela mulher pecadora tinha um conhecimento prévio de Jesus, aquele que a salvaria dos seus pecados. Certo estudioso disse que aquela mulher tinha ouvido e crido, segundo ele. Não há dúvida de que a mulher já tinha ouvido a pregação do Cristo. Fora profundamente tocado por ela, crera e se arrependera, e estava esperando a oportunidade de demonstrar visivelmente os seus agradecimentos a Jesus e de confirmar o perdão dos seus pecados e a sua salvação. Mas você pode me dizer nessa tarde: mas pastor, o senhor não me conhece. De fato, eu não te conheço, você que me escuta. Eu não sei, eu não conheço a sua vida. Você pode dizer: pastor, eu menti, eu roubei, eu traí a minha esposa. Eu quero te dizer nessa tarde: há um perdão genuíno em Cristo para a sua vida. Esse é o tempo da oportunidade que o Senhor te dá. Faça como essa mulher, escute, creia e se arrependa, pois certamente Jesus lhe perdoará nessa tarde. Para te provar que Jesus pode te perdoar nessa tarde, vamos meditar no seguinte tema essa tarde. Preste atenção: o encontro de Jesus com a pecadora. Como sabemos que aquela mulher pecadora foi perdoada? A Bíblia ela revela, a Bíblia é bem clara em manifestar a cura daquela mulher pecadora. Em primeiro lugar, porque ela veio agradecer o perdão recebido. Ela veio com o coração cheio de gratidão pelo favor imerecido, pela salvação da sua vida. Ela veio apenas confirmar e agradecer a Jesus. E o versículo 36, observe, diz: convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Observamos essa cena inicial, meus amados e ouvintes. À luz da cultura judaica da época, vemos que Jesus não recebeu nenhuma cortesia na entrada. Observamos, irmã Armânia, que ele não recebeu nenhum bom dia, nenhuma boa tarde. Zaqueu, Simão, melhor dizendo, não disse a ele: seja bem-vindo. Ele não recebeu nenhuma cortesia, nenhuma cordialidade, nada disso. Ou seja, como a gente diz aqui no sertão, nenhuma cerimônia, ninguém fez, ninguém prestou atenção na presença de Jesus, aqueles que estavam reunidos na casa. E o costume exigia um beijo de saudação. Normalmente no rosto eram trazidas a água e azeite para a lavagem dos pés dos convidados e das mãos, mas nem isso Jesus recebeu. Só depois disso poderiam fazer a oração de agradecimento. Só poderiam participar da refeição aqueles que fizessem e prestassem essas assistências os convidados. Mas Jesus, infelizmente, nessa passagem, a gente observa que não foi feito nada para o recebê-lo. A situação mais constrangedora da cena vem agora. É a presença daquela mulher, uma mulher chamada pecadora, na sala, na presença de todos, ouvintes do programa Palavra Verdadeira. Jesus era conhecido por receber pecadores. E em Lucas capítulo 5, versículo 30, diz que Jesus tinha acabado de ir para um banquete com Levi, o publicano,
E os fariseus se queixaram perguntando: por que vocês comem e bebem com publicanos e pecadores? Ouvintes, prestem atenção. Vejamos os atos daquela mulher. A mulher, sem dúvida, observou que Jesus estava disposto a receber os pecadores e comer com eles. Ela estava ali para demonstrar sua gratidão por seus pecados perdoados. O texto segue dizendo nos versículos 37 e 38, ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco, um vaso de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus, a seus pés, chorando. Começou a mostrar-lhes os pés com as suas lágrimas. Depois os enxugou com seus cabelos, beijou-os e os ungiu com perfume. A mulher pensou, eu creio, ele é Jesus, o profeta que ensinava diferentemente dos fariseus. Como Simão, Jesus ensinava sobre o amor de Deus pelos pecadores. Era isso que o diferenciava dos fariseus, dos saduceus, dos mestres da lei do seu tempo. Porque Jesus ensinava o amor e a misericórdia, a compaixão de Deus pelos pecadores da casa de Israel. E a mulher ouviu e creu na mensagem libertadora e graciosa de Jesus. Ouvinte, você que me escuta, escute e creia em Jesus para ter os seus pecados perdoados em Deus. Observe que a mulher, ela derramou um perfume caro nos pés de Jesus, enxugando com os seus cabelos, beijando os seus pés e ungiu. Um vaso de alabastro, segundo alguns estudiosos, custava aproximadamente 300 denários na época. Um denário, sendo o pagamento de um dia de trabalho. E segundo Ambrósio, um dos pais da igreja, ele disse o seguinte: só alguém que tivesse sido perdoado e, portanto, amasse muito, poderia ungir os pés de Jesus, como a mulher pecadora ungiu. Observamos a reação de Simão. É interessante notar a reação de Simão. O versículo 39 e 40. Ao ver isso, o fariseu que o havia convidado disse a si mesmo: se este homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher ela é, uma pecadora. Simão ficou admirado com a aceitação de Jesus para com aquela mulher. Aquela mulher viera agradecer a Jesus e Jesus então contou uma breve parábola. Ele fez uma comparação sobre dois devedores. Versículo 40 a 43, respondeu-lhe Jesus: Simão, tenho algo a dizer. Tenho algo a lhe dizer. Dize, mestre, disse ele. 2 homens que deviam um certo credor, um lhe devia 500 denários e o outro 50. Nenhum dos dois tinha com que lhe pagar. Por isso perdoou a dívida a ambos. Qual deles o amará mais? Simão respondeu: suponho que aquele a quem foi perdoado a dívida maior. Você julgou bem, disse Jesus. Ouvinte do programa Palavra Verdadeira, Jesus disse no Evangelho de João, João 10:30, eu e o Pai somos um. Jesus aqui declara, em outras palavras, eu sou o próprio Deus e tenho poder para perdoar pecados. Glórias a Deus, aleluias por isso. O credor da parábola era o Deus Filho. Os pecadores não podiam pagar a dívida pelos seus pecados. Jesus, plenamente homem, plenamente Deus, perdoou tanto a mulher que devia 500 denários, como a Simão, que devia 50 denários. A mulher e Simão têm algo em comum. Nenhum dos dois poderia pagar a dívida. Paulo, em Romanos capítulo 3, versículo 23, diz o seguinte: porque todos pecaram e destituídos e separados estão da glória de Deus. Ou seja, os homens são pecadores por natureza, pois herdaram o pecado de Adão. Sabemos que Adão pecou no Éden, comendo da árvore do conhecimento do bem e do mal, e todo ser humano que nasce se torna um pecador, pela herança maldita de Adão. E ratifico novamente nessa tarde,
Nós somos devedores de uma dívida impagável. E a consequência dessa dívida impagável é a condenação. É uma morte não somente meramente física, mas espiritual por toda a eternidade. Mas há uma solução para quem peca. Há uma solução para quem se arrepende, quem crê em Jesus e se arrepende dos seus pecados. Jesus é a vacina contra o pecado, pois Jesus morreu na cruz do Calvário, por a mulher pecadora, por Simão e por todos aqueles que creem no seu nome. Jesus morreu por mim, Jesus morreu por você. E o texto segue dizendo... Vamos prestar atenção que o texto continua afirmando no versículo 44 a 46. Em seguida virou-se para a mulher e disse a Simão: vê esta mulher? Entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com as suas lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Você me saudou com um beijo, mas esta mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Aqui Jesus defende aquela mulher por seus atos. Ao mesmo tempo, melhor dizendo, ele critica a Simão que estava acusando aquela mulher. E é como se Jesus estivesse dizendo: se fosse para eu evitar pecadores, seria obrigado a evitar você, Simão. Jesus estava rejeitando a atitude e a ação de Simão e aprovando a ação daquela mulher. Jesus, ele reagiu com uma preciosa demonstração de amor por aquela mulher que se arrependeu. A mulher aqui não está oferecendo seu amor com a esperança de receber perdão. Não, nada disso. Pelo contrário, a mulher, por já ter recebido muito perdão, tem muito amor para oferecer. Esse é o próximo ponto da mensagem que eu quero que você preste atenção ainda. Porque ela amou muito. Jesus disse no versículo 47 a 50, portanto eu lhe digo, os muitos pecados dela lhe foram o quê? Perdoados, pelo que ela amou muito. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Então Jesus disse a ela, seus pecados estão perdoados. Os outros convidados começaram a perguntar, quem é este que até perdoa pecados? Jesus disse à mulher, sua fé a salvou, vá em paz. Ouvinte do programa Palavra Verdadeira, Jesus reafirma aqui que perdoou aquela mulher, porque muito perdoado, muito ama. Pouco perdoado, pouco ama. Aquela mulher muito foi perdoada, pois amou muito a Jesus. Jesus confirma à mulher que ela foi perdoada. E quero te perguntar essa tarde, a quem você tem devotado seu amor? A sua devoção, a sua adoração ou veneração? É a Maria? É a José? Ou é a Jesus de Nazaré, o Deus Salvador, o Senhor que salva, que pode perdoar pecados? Em Mateus 18, versículo 23 a 35, temos um Senhor que perdoou uma grande dívida de um servo, e esse mesmo servo depois não perdoa uma pequena dívida do seu servo. O servo que não perdoou é condenado. Ele é condenado e essa condenação representa o castigo eterno. Porque Deus é misericordioso com ele. Aquele Senhor foi misericordioso com ele. E ele negou ser misericordioso e compassivo para com o seu servo. Isso acontece conosco. Nós recebemos o perdão em Cristo Jesus. Por isso que também nós devemos perdoar. Sermos misericordiosos, compassivos para com o nosso próximo. Então não deixe para amanhã. Perdoe hoje. Perdoe aqueles que te ofenderam. Aqueles que te machucaram e te feriram. Perdoe hoje. Vejam a resposta de Jesus ainda.
assim também lhes fará o meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração a seu irmão. Aqueles que foram perdoados, como já falei, devem oferecer esse perdão. Jesus ensina que Deus nos perdoa infinitamente mais do que seremos chamados a perdoar. Faço-te uma pergunta essa tarde. Quem você tem que perdoar? Perdoe hoje essa pessoa que lhe feriu com palavras, que te desonrou muitas vezes de forma pública ou privada. Mas perdoe. Perdoe através da grande misericórdia de Deus para com você. Saiba que somente aqueles que foram perdoados em Cristo na cruz conseguirão perdoar o seu próximo. Irmãos, Jesus perdoou aquela pecadora e disse à mulher, sua fé a salvou, vai em paz. Jesus lembra a nós nessa tarde que a nossa fé nele é a paz da salvação em nossa vida. Essa é essa paz que nos conduzirá em plena liberdade e santo gozo. Tem uma música, né? Plena paz e santo gozo. Então, todos aqueles que têm paz, eles gozarão de um santo gozo. E somente aqueles que recebem a graça bendita em Jesus Cristo, eles podem ter paz com Deus. Então, receba a Jesus, receba a paz que excede todo entendimento. Ele é o príncipe da paz. Receba a Jesus.